Meus irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, estamos contentes e alegres por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, aonde nós podemos desfrutar, falando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, quero ler um texto com os irmãos, tomando por base livro de Jó, capítulo de número 2. Vamos fazer uma leitura não muito grande. Livro de Jó, capítulo 2, a seguir. Diz assim: Vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu incitado contra ele, para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Amém? Meus irmãos, graças a Deus, o Senhor tem nos proporcionado essa oportunidade. Sou grato ao nosso pastor que nos confiou a oportunidade de refletirmos com os irmãos a parte da Bíblia, da palavra sagrada, onde nós podemos aprender. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Aprender todos os dias com a palavra de Deus, que nos nutre com palavras de aconselhamento, palavras de direção, e nós vamos seguindo a caminhada, né? Sempre buscando a orientação de Deus, sempre quando estamos aflitos, encontramos refúgio da parte de Deus, onde Ele nos vem ao encontro com a sua palavra e nos ajuda, mais uma vez, a botar toda a nossa ansiedade, a nossa esperança na mão do nosso Senhor Jesus. Eu, meditando por essa tarde no livro de Jó, e nós vamos refletir um pouco sobre a vida. É um livro tão conhecido, mas nós podemos extrair algo da vida de Jó para o nosso dia a dia, né? E a gente pode ver que a vida de Jó nos traz grandes ensinamentos em quase todas as áreas da vida. Se for vendo que o livro de Jó, ele traz carregado de uma crise muito grande que Jó passou, né? O livro de Jó traz uma crise muito grande que Jó passou e atingiu quase todas as áreas, né? Quase todas as áreas de toda a sua vida, né? Foram abaladas ou destruída diante de Jó. Nós vendo que a vida financeira de Jó foi abalada, destruída. A vida familiar de Jó foi abalada, os seus filhos morreram. Nós vemos que boa parte da vida de Jó foi abalada. E nós aprendemos com grandes crises que Jó teve em várias áreas. Nós, muitas das vezes, também passamos por ela. A única área que Jó não teve crise, não foi abalada,
foi na sua fidelidade para com Deus. De maneira nenhuma foi abalada. Não temos visto na Bíblia que Jó, em um momento, ele pensou em desistir, né? Visto que Deus, ao permitir que Satanás tocasse em quase todas as áreas da sua vida, já tinha em mente que Jó não falharia, porque Deus é onisciente. Então, ele que apresentou, né, a Satanás a Jó. Quando Satanás chega diante de Deus, ali junto com os filhos de Deus, e Deus fala para Satanás: de onde vem? E ele diz: de rodear a terra. Aí Deus entra em questão e apresenta Jó. Tem visto meu servo Jó? Satanás: tenho visto sim, mas observe que é Deus quem introduz, né, Jó naquele contexto aonde Satanás está inserido naquela conversa, sabendo Deus da onisciência de tudo que estava para acontecer. Então Deus apresenta a Satanás Jó. Nós vendo que Deus não tinha que provar nada para ninguém, nem para Satanás. Deus não tinha dúvida, né, da fidelidade de Jó, porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece as nossas intenções, Deus sabe o futuro. Nós vendo que Satanás desafia o próprio Deus, ou melhor, ele acusa Deus de comprar a fidelidade de Jó com os bens e com a vida que Jó levava. Nós vendo que o livro de Jó, por muitas ou algumas pessoas, dizem, alguns estudiosos, que não é um livro real, que é apenas um conto, mas o livro de Jó, ele é real, né? A própria Bíblia aprova isso. Nós vendo que em Ezequiel, no capítulo 14, e o versículo 14 e no versículo 20, Ezequiel, ele traz ou faz menção de Jó juntamente com Noé e juntamente com outro que não me foge a memória, se puder colocar na tela aí, Ezequiel, capítulo 14, o versículo 14, faz menção dos três nomes, e também no versículo de número 20, Noé, Daniel e Jó. O próprio Ezequiel faz menção de Jó. Então nós vemos que a veracidade de uma pessoa que existiu, né? Também nós pode comprovar no Novo Testamento, Tiago, no capítulo de número 5 e o versículo de número 11, também Tiago faz menção de Jó. Está lá: eis que os que temem por bem-aventurado, os que sofreram, viste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, a própria Bíblia, ela traz a verdade de que o livro de Jó é um livro real, e que parece que a história de Jó não é real, porque talvez um de nós, ou qualquer outro ser humano, era incapaz de suportar tamanha aflição, que Jó foi tocado em quase todas as áreas da sua vida. Deus poupou a sua vida, mas permitiu tudo aquilo que pudesse lhe afligir ou demonstrar a infidelidade ou a fidelidade de Jó para com Deus. Parece algo surreal, parece um conto até, por causa de que não houve na terra, ou não houve, pelo menos mencionado na Bíblia, um homem que sofreu tanto, e a história, um fim como se deu, parece até um conto na verdade, porque Jó foi restituído em dobro e até melhor do que ele era antes. Mas nós vendo que é um livro real, que a própria Bíblia faz menção ou traz a veracidade desse livro. Nós vendo que o livro de Jó, ele traz a crise, mas traz também a retidão, né, que Jó teve para com Deus. Ele também mostra a calamidade e que sobrevém sobre a vida de Jó.
nós vendo que a vida e o livro de Jó traz para nós grandes ensinamentos. Tamanha fidelidade de Jó, mesmo assim passou por crise, passou por calamidade e os adventos que veio sobre a vida daquele homem. Nós vendo que nós podemos extrair de forma superficial e introdutória que todo aquele que está bem não é sinônimo de que ele está bem com Deus. De igual forma, todo aquele que está vivendo uma vida sofrida não tem o sinônimo de que ele está mal ou que está levando uma vida em pecado. O mundo está aí. As aflições é para todos, crentes e não crentes. Todos estão expostos a problemas, a calamidade, a crises, e não está isento dessas coisas. Nós vemos que todo cristão, ele também pode passar por crise. Existem dois extremos. Há pessoas que dizem que aquele crente que parece que está tudo bem para ele, tem algo que está errado na vida dele. Eu já vi alguém dizer isso. Eu não concordo, porque Deus não nos chamou para sofrer. Aleluia, Deus nos chamou para ter uma vida e vida com abundância. Mas é verdade que as crises também podem vir. O crente, ele pode estar bem, mas também pode estar ruim. E todas essas coisas nós podemos esperar deste mundo, porque o que Deus prometeu foi um reino celeste e espiritual, aonde nós iremos estar na eternidade com Ele. Então, crise, se você não passou, não tenha dúvida, você poderá passar por ela, mas o importante é que você passará, mas não permanecerá nela. Glória ao nome do Senhor Jesus. E quando estivermos passando por tamanha crise, nós podemos aprender que não podemos cochilar a nossa fé ou não atribuir de fato toda a responsabilidade apenas em Deus, porque nós vendo que a crise ela pode sobrevir na vida de uma pessoa, crente e não crente, de várias as formas. Mas nós vendo que antes de Jó ele ser provado por Deus, porque o livro de Jó, essa crise retrata, obviamente, a prova que Jó estava passando pela permissão de Deus. Nós podemos perceber que nem toda dificuldade é prova, mas Jó estava passando por uma prova. Tem dificuldade que ela sobrevém como consequência de atitudes mal tomadas, decisões impensadas. Isso traz consequência. Todas as nossas atitudes, ela traz consequência. Obviamente, a Bíblia também traz para nós no livro de Provérbios que nós é aquilo que nós pensamos. Logo, quando a gente pensa, a gente faz. Logo, que a gente faz, mostra quem nós é. Então, nós é aquilo que pensamos. Se nós pensarmos coisas ruins, nós acabaremos fazendo coisas ruins, demonstraremos quem somos e o resultado será coisas ruins. Mas quando pensamos coisas boas, obviamente que vamos fazer coisas boas, coisas que agradam a Deus, então seremos bons e as consequências serão boas por causa da nossa atitude. É por isso que Paulo escreve aos Filipenses, se eu não me engano, capítulo 4, versículo 11, se não me foge a memória: pensai nas coisas que são de cima, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é amável. A Bíblia nos instrui a pensar nas coisas de Deus, porque nós estamos expostos a todo e qualquer tipo de pensamento que às vezes foge do nosso controle. Às vezes estamos distraídos e pensamentos ruins circulam a nossa mente, até mesmo sonho. Quando estamos dormindo, sonhos maléficos, ruins, circundam a nossa mente, está fora do nosso controle. Mas o que vamos fazer com tais pensamentos? Vamos excluir. Não deixamos que tais pensamentos desça ao coração a ponto de vivermos em prol disso. Quando Caim peca ou põe no seu coração em pecar, o Senhor fala para ele: olha, se tu quiseres,
O mal está à porta, mas se você der ouvido, isso formará no teu coração, ou tomará conta de ti, então tu serás maus e pecará. Olha, o pensamento vem, mas nós podemos refutar os pensamentos. Nós podemos brindar a nossa mente e refutar todos os pensamentos ruins. Porque principalmente no momento de ira, de descontentamento, os piores pensamentos circulam na nossa mente. E não estamos livres disso, é a nossa natureza. Eu lembro que quando eu era pequeno, né, que o pai pegava a gente de surra, de vara, e o pai batia na gente, que a gente ficava com a ira muito grande, ajoelhada, ou pensamentos ruins que passavam na mente, e a gente era criança, né? E logo aquilo se passava, e rapidinho a gente estava tudo de boa, que a gente fazia arte quando era pequeno, e o pai não tinha, fazia a sua função de pai, né? Castigava quando era preciso, e nós apanhava também quando era preciso, né? E eu amo meu pai por isso. Eu tive a oportunidade de falar para ele em cima do púlpito, muito obrigado por cada correção que eu tive da parte do meu pai. Graças a Deus. Então, nós vendo que pensamentos ruins, eles circulam a mente de todos, né? Do não crente, do crente mais fraco e do crente mais forte, né? Do mais alto escalão eclesiástico. Pensamentos ruins também circula a mente de todos, mas não podemos deixar com que isso, de fato, se conclua na nossa mente, no nosso coração, e, de fato, possa pecar. Aleluia! Porque o pecado consumado, ele gera a morte, né? Aí vem a morte espiritual, aonde não consegue mais, muitas das vezes, se reestabilizar, porque se encontra morto espiritual, porque deixou que o pecado tomasse conta do coração ou dos pensamentos. Nós vendo então que o testemunho de Deus para com Jó, ele é importante porque vem do próprio Deus. Uma coisa é eu testemunhar acerca de qualquer irmão ou acerca de um filho, mas vendo que em Deus não há mentira, não há incerteza, somente verdade, e Deus vai falar a respeito da vida de Jó. Quem era Jó? Homem reto, temente a Deus e que desviava-se do mal. Nós vendo que esse versículo, desviava-se do mal, parece que a narrativa vem na terceira pessoa, mas no capítulo de número 1, quando Deus está falando com Satanás, no verso de número 8, ele diz, homem sincero, aqui o texto diz que é o próprio Deus que está falando. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu, o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, e desvia-se do mal. Observe que no primeiro diz que ele desviava-se. Nós vendo que o testemunho de Jó é algo presente e contínuo. Ele desvia-se do mal. Ele não desviou, continua se desviando ou afastando-se do mal. Observe que isso é uma atitude do próprio Jó, de desviar-se do mal, daquilo que desagrada a Deus, daquilo que possa lhe prejudicar. É um homem que é reto a Deus, mas a atitude é de Jó em se desviar-se e não querer estar junto ao mal. Ou seja, se o mal está na sua direção, ele sempre procura sair da direção, ou da reta, ou aquilo que vai te fazer mal. Ele não, vamos dizer um ditado popular, que diz assim, ele não paga para ver. Vamos ver se isso vai dar certo. Vamos ver se eu sou forte. Vamos ver se fulano é forte mesmo. Vamos ver se eu dou conta disso aí. Não. A Bíblia diz que ele desvia-se do mal. Desviar do mal é uma atitude correta de alguém que é taxado como sincero e reto. É alguém que desvia-se, fica longe, não vai em direção. Essa é uma atitude que não só os crentes, mas todos deveriam ter. Às vezes o mal está bem explícito e está bem visto, né? A gente consegue perceber que vai dar errado, que isso não é correto, mas mesmo assim está no meio. Mesmo assim continua fazendo. Nós vendo que
Deus trata aqui Jó como um homem reto e sincero, que desvia-se do mal. Desviar-se do mal parte uma atitude de nós. Não é Deus que vai ficar pegando-nos à força e tirando da frente do mal. Isso quer dizer que o mal sempre vai estar de frente com a gente, mas nós devemos ter a atitude de desviar daquilo que é mal. Parte de nós, cristãos, em ver, perceber que muitas das vezes o Espírito Santo próprio nos faz ver e enxergar, por visão a olho nu, por visão, até mesmo por profecia, está sempre mostrando. Mas muitas das vezes tem pessoa que gosta do mal, porque o mal ele vem disfarçado de bem. O mal ele vem disfarçado de coisa boa, de coisa aparentemente que vai mudar, que vai fazer o extraordinário. Ele vem chamando a atenção, mas na verdade é o mal. A possibilidade de dar errado é visível, mas ignoramos a parte mal e queremos só aquilo que aparentemente é bom. E a Bíblia diz que Jó desviava-se do mal. Desviava-se do mal. Eu tinha um pastor que ele diz assim, quando ele vai analisar uma certa coisa, ele fala assim: eu vou analisar o que tem de errado, o que tem de bem, o que tem de errado, o que pode dar o máximo de errado em tal situação, em tal coisa. Aí eu vou ver se compensa ou não, porque o bem já está chamando minha atenção. O que é de bom já me atraiu a minha atenção para mim ver o que vai dar errado. Então preciso ver agora o que está de errado, qual é a porcentagem de dar errado, aonde isso vai dar de errado, para ver se eu vou querer ou não, porque o bem já me atraiu. Porque o que é bom nós sempre pegamos. E é isso que muitas das vezes nos faz, um ditado popular, quebrar a cara, porque só vemos o que é bom e o que pode dar errado a gente ignora. A gente ignora. Aí a gente tem prejuízo financeiro, nós temos prejuízo na família, temos prejuízo espiritual, porque não se desvia-se do mal, porque o mal vem aparentemente disfarçado de bom. Então Jó, ele desviava-se do mal a ponto de o próprio Deus dar testemunho da sua vida. E nós vendo que quando Deus fala, quando Satanás acusa Deus de barganhar com a fidelidade de Jó, Deus fala, então vai lá. Se você acha que é por conta dos bens, vai lá você então e tem a permissão para tocar. O inimigo, ele, além de acusar Deus, porque esse é o papel principal do inimigo, é acusador, é acusar-nos até de coisas que ele tenta achar uma brecha para poder nos acusar. Coisas que fizemos no passado, coisas que está resolvida, mas o inimigo ele fica acusando na mente, você não pode porque você já fez isso. Ele fica, você não consegue porque você é assim. O papel do inimigo é acusar. Se ele acusou a Deus, se ele estava acusando a Deus, como é que ele não vai acusar o povo de Deus? Então o inimigo, ele tem essa função de nos acusar e achar que a gente não pode, que a gente não tem direito, porque a gente já pecou demais, mas Deus nos restaurou em Cristo Jesus, nós somos nova criatura e o perdão de Deus nos alcançou, a graça, e nós temos direito ao céu, aleluia, e tudo aquilo que Deus tem propósito nas nossas vidas. Então o inimigo, ele acusa a Deus, Deus fala, vai lá e toca em todos os bens de Jó. Então Satanás, obviamente, vai lá e começa a tocar. Diz que veio os sabeus e tocou na vida e tirou parte do gado das ovelhas de Jó. Aí veio outro, aí diz o texto que caiu fogo do céu. Deixa eu ver se eu marquei aqui, caiu fogo do céu. No capítulo 1, e no versículo 15 a seguir. No versículo 14. E quando um mensageiro de Jó lhe disse, os bois lavravam e os jumentos passeavam junto a eles, e eis que lhe deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada, e somente eu escapei para trazer as novas. Estando, versículo 16, estando este ainda falando, veio outro e disse,
fogo do céu caiu e queimou as ovelhas e os moços e consumiu, e só escapei eu para trazer a nova. Estando ele ainda falando, veio outros e disse, ordenado, os caldeus, 3 bandos deram-lhe sobre os camelos, e tomaram, e os moços os feriram a fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Imediatamente, quando Deus autoriza, Satanás já começa a tomar as coisas, a tirar as coisas por permissão de Deus da vida de Jó. Nós vendo que Deus permitiu e Satanás usou os inimigos, né, os inimigos vizinhos, os sabeus e os caldeus, para tirar parte do rebanho. Uma outra parte do rebanho diz que caiu fogo do céu, e não foi Deus que mandou fogo do céu, mas caiu fogo do céu, um fogo estranho, e queimou todas as ovelhas, dali feriram os moços, de parte da riqueza de Jó. Então Jó começou a perder todos os seus bens. Quando ele perde todos os seus bens, os seus filhos morrem, os seus 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, e ele mesmo assim ainda não abandona a sua fé em Deus. Então entra o capítulo de número 2, está lá Deus com o filho dos homens, e quem aparece? Satanás de novo. E aí Deus fala, o que tem feito? Ele fala, estou rodeando a terra. E aí Deus fala, tem visto meu servo Jó? Ele ainda permanece fiel. O texto que nós lendo, lá no versículo de número 3, e disse o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu incitado contra ele para consumir a sua causa. Depois que Satanás toca em todos os bens, mata todos os filhos de Jó, obviamente, qualquer um de nós tinha ficado muito triste, né? Assim como Jó também ficou triste. Mas Jó não questionou e em tudo não blasfemou. Ele teve alguns questionamentos com Deus, mas não blasfemou contra Deus. Aí Deus fala com Satanás, ele ainda retém. Deus não estava preocupado, Deus não chamou Satanás para desfazer, Deus apenas deixou que ele tocasse. Aí Satanás aparece, Deus fala assim, você tem visto lá Jó? Ele ainda está retendo. Aí para que não bastasse, Satanás fala, mas o homem, se tocar na saúde dele, ele não vai aguentar, ele vai entregar a vida. Deus falou assim, vai lá, troca na saúde, mas não tira a vida dele. Satanás imediatamente vai lá e o fere com feridas, ferida de chagas, ferida mortal, ferida a qual ele coçava-se com os cacos de telha, a enfermidade horrível que ele tinha, superficial, não é aquela enfermidade interna que muitas das vezes a pessoa chega a falecer e você olha assim e a pessoa está inteira, está intacta. Jó não, a enfermidade dele foi visível, né? Era uma enfermidade que é uma enfermidade para a morte, mas ele não foi tocado para morrer, porque Deus disse, não toca na vida, mas a enfermidade era para a morte. Então a sua pele estava toda machucada, que ele se coçava, e todos viam que Jó estava mal, estava doente. Então tudo que Jó tinha de aparente bom na terra, ele perdeu. Perdeu a saúde física, perdeu os filhos, a vida financeira, o prestígio, a admiração. Todos fugiram da vida de Jó. Tudo quanto uma pessoa bem-sucedida financeiramente tem à sua volta, Jó tinha. A Bíblia diz que ele era o mais rico da sua região do Oriente. Então, tudo que uma pessoa bem-sucedida tinha, Jó tinha. Mas quando ele é tocado, todo mundo some. Até os seus amigos, que eram amigos próximos, quando chega até a Jó, para lhe trazer uma palavra de conforto. Quando vê a situação de Jó, não é possível. Não tem conforto aí. Jó, você está em pecado. Você precisa confessar o seu pecado. Jó estava numa situação tão ruim, que nós vendo que tudo que aconteceu na vida de Jó foi somente pela permissão de Deus. Nós observamos que
tudo que o Satanás, tudo que o inimigo possa fazer contra a nossa vida, não se esqueça, não está fora do controle de Deus. É permissão de Deus, é Deus fazendo algo, trabalhando na nossa vida. Muitas das vezes a gente dobra o joelho e vai falar com Deus, por quê? Parece que Deus nos abandonou, mas Deus está observando. Satanás vai até onde Deus permitir, não passa dali, mas acredite, aleluia, Deus ainda continua conosco, nos observando, aleluia, porque Deus não jamais abandonará o seu filho. Deus jamais nos abandona, ainda que pareça que o silêncio de Deus, aleluia, está sobre nós, mas até o silêncio de Deus, aleluia, Ele está nos ensinando algo através do seu silêncio. Então nós vendo que Satanás só pode ir até onde Deus diz, aqui é o limite, não pode ir além. Satanás não tocou na vida de Jó até Deus dizer, vai lá e toca. Satanás não tocou nos bens de Jó até Deus dizer, vai lá e toca. Satanás não tem esse poder, ele só vai até onde Deus permite. Então nós vemos que a vida de Jó, ele teve muito sofrimento e muitas crises. E os amigos de Jó chegam até a ele para confortar. 3, 4 amigos, primeiro 3, chega até ele para dizer, Jó, você precisa confessar. E é exatamente o que acontece hoje em dia. Muitas das vezes as pessoas chegam diante de nós e querem formar o seu próprio pensamento ao nosso respeito. A cada atitude que nós temos, sempre tem alguém que diz, é porque isso tá. Quando nós estamos, vamos usar alguns exemplos, quando nós estamos bem de alguma forma, vamos se colocar espiritualmente, né? Alguém vai dizer, está crente assim, porque já teve, está crente assim porque passou por uma enfermidade muito grande, aí Deus chacoalhou, por isso que está crente desse jeito, né? Quando você está bem financeiramente, lá o povo do mundo, lá no Brasil tinha uma mania, fala assim, se estiver levantando financeiramente, fez aí, está mexendo com droga. É o falar do povo, né? É o falar do povo. Todo mundo tem uma opinião a respeito. Quando você faz algo que não está dando certo, ele está fazendo isso e já tem a sua própria opinião formada a respeito de tudo. Tudo que nós fazemos, nós caímos sobre o juízo de alguém que já tem uma formação ao nosso respeito. Quantas as vezes acontece alguma coisa na minha vida ou na sua vida e quando você menos espera, já tem alguém falando por aí o porquê isso está acontecendo, porque alguém deduziu, alguém pensou e já colocou como verdade e já repassou, porque nós queremos ter uma resposta para tudo, a respeito de tudo. Mas já vendo que quando se trata das coisas de Deus, não existe resposta, existe aceitação. Se Deus fez, Ele vai fazer ou vai continuar fazendo. Se Deus não fez, não precisamos buscar explicação. Por mais que nós, o homem interior, tente buscar uma resposta para tudo, mas muitas das vezes o silêncio é necessário para que Deus continue fazendo. Às vezes nós deixamos de receber a nossa bênção porque nós falamos coisas desnecessárias, deixamos de receber a nossa vitória porque falamos coisas que não precisa para quem não devia, aleluia. Às vezes o que nós precisamos é confiar em Deus, na atitude de Deus, porque é só Deus quem sabe o resultado, nós somos limitados em nossas visões. E nós temos essa tendência. Não foi o que aconteceu com Abraão e com Sara? Deus prometeu para Abraão um filho. Olha, Abraão, vou te dar um filho. Abraão foi ficando velho. Deus vai me dar um filho, mas está tão difícil. Aí Sara fala assim, vamos dar um jeito. Vamos pegar a serva e você tem um filho com ela. É o filho que Deus te prometeu. Porque está demorando, a forma de Deus fazer, às vezes não entende. E Deus, Ele vai trabalhando, e muitas das vezes, Ele está trabalhando também na nossa fé. Eu entendo que Deus, Ele está trabalhando na vida de Abraão, para receber aquele filho, também na vida de Sara. Sara, além de ser idosa, ela também nunca teve um filho. A Bíblia diz que a madre dela era fechada. Até porque quando Deus fala com Abraão, Sara até ri, né? A Bíblia diz que Sara riu.
Nós estando velho, eu nunca tive filho. Ela chega até a duvidar no seu pensamento, porque a circunstância era desfavorável em todos os sentidos. Mas Deus age na contramão dos nossos pensamentos. Deus trabalha de forma que a gente jamais pensa ou possa pensar, porque Deus supera todas as nossas expectativas quando nós continuamos na presença de Deus. Nós vendo que Satanás, ele chega diante de Deus para acusar a Jó de uma fé superficial. Uma fé superficial, sabe aquela fé que aparenta ser, mas não é? Então, Jó, ele chega Satanás chega diante de Deus para acusar uma fé superficial. O que quer dizer? Jó tinha uma fidelidade superficial. E o que é uma fé superficial? Uma fé não enraizada, uma fé que ela está por cima, movida apenas ali de pouca terra, não tem raiz, não tem firmeza. Quando nós olhamos em Mateus, no capítulo 13, versículo 20 e 21, Deus ali está contando a parábola do semeador, que a semente vem e cai sobre a terra, e ali no versículo 20 e 21 cai sobre os pedregais, cai sobre as pedras. Então, ali a semente fica naquela laje, naquela terra fina. Ela cresce, é movida por uma fé momentânea, por algumas emoções, mas não tem raiz. Em qualquer circunstância adversa, essa planta pode cair. No melhor ou no pior, ou mais fraco, mais forte vento, vai destruir a vida dessa pessoa, porque ela está exposta, não tem raiz, somente está por cima. Parece aqueles bonecos infláveis que está em pé, mas não está. O vento vem, leva para lá e para cá, mas uma hora cai, porque está sobre os pedregais. E aqui o pedregal é o solo. Essas sementes que Deus está trazendo aqui, cada solo representa o tipo de pessoa, né? Aquele que recebe a palavra, mas não deixa ela infiltrar, está superficial. Nós vendo que é uma semente que caiu sob os pedregais. É uma fé superficial. Uma fé superficial, ela é baseada em apenas emoções. Tiago, no capítulo 1, versículo 22, a palavra de Deus diz: sejam cumpridores da palavra de Deus. Olha lá, o irmão projetou na tela. Sejam cumpridores da palavra de Deus e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Uma fé superficial, ela mostra que qualquer fonte de emoção parece que é fé, mas não é. Qualquer discurso que traz uma emoção, que nos deixa alegre, parece que nos conecta com Deus, até mesmo um louvor. Mas quando deixa de cantar, quando está fora da igreja, qualquer crise, qualquer advento, parece que vai arrancar Deus do coração. Parece que a fé já não existe. E isso é uma fé superficial. Não tem raiz, não tem base para suportar, aleluia, todos os desafios em que a vida nos coloca. Uma fé superficial é quando focamos somente na bênção, não no doador da bênção. Pessoa, eu sou crente porque Deus tem me abençoado. Eu sou crente, eu vou lá na igreja buscar uma bênção. É uma fé superficial. É uma fé que traz a alegria momentânea, traz o conforto momentâneo, mas não muda a sua vida. É uma fé que te traz a você ficar alegre e bem quando está na igreja, mas não transforma a sua vida quando está fora da igreja. É uma fé superficial, uma fé que está dentro de quatro paredes. Mas nós, cristãos em Cristo Jesus, precisamos ter uma fé profunda e permanente. Apesar de estarmos lá fora, no meio até de pessoas descrentes, mas precisamos demonstrar que somos cristãos, porque a nossa fé, as nossas atitudes demonstram que nós somos do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos falar de Deus a todo e qualquer momento. Esse fim de semana nós estávamos fora,
saímos com a família para um acampamento, mas voltamos a tempo para o culto de ceia, e nós lá, e tinha um rapaz, parece que era atormentado, né? Estava para lá e para cá, e na hora que Deus colocou bem de frente com ele, e eu falei assim, você já foi na igreja? Ele falou assim, agora pronto, agora chegou. Ela falou, o que foi? Eu falei, eu sabia que alguém ia me evangelizar aqui hoje. Eu senti desde cedo que alguém ia me evangelizar. Eu falei, então agora vamos falar de Deus. E eu falei com ele um bocado de tempo, ele falou que está afastado da igreja e tentou falar mal de não sei do que. Eu falei, não, você está fazendo tudo errado. Jesus é o único exemplo que nós devemos seguir. Quando nós olhamos para a pessoa, nós vamos falhar igualzinho ela, igualzinho, porque todos nós somos falhos. Mas se olharmos para Jesus, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E nós vendo que a vida de Jó nos traz grandes exemplos e prática para a nossa vida cotidiana. Nós vendo que Jó, apesar de toda circunstância, ele não achou apoio em ninguém para lhe dizer, continua, eu sei, eu vou te ajudar, tem um ombro amigo. Jó não teve isso. Jó foi uma pessoa que viveu sozinha. Pelo que conta a Bíblia, até a sua esposa diz, você vai continuar fiel mesmo diante de tais situações? Todos se afastaram de Jó. E Deus, detalhe, quando Deus se apresenta para Jó, diz a palavra de Deus que Jó diz, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus ouvidos te ouvem, agora os meus olhos te veem. Olha a fé de Jó. Observe que nós temos os cristãos, temos antepassados, temos a Bíblia como referência, falando sobre Deus, os feitos de Deus sobre a nação de Israel, a vinda de Jesus Cristo sobre a terra, e mesmo assim ainda se encontra dificuldade para crer em Deus. Jó não tinha um livro como esse, Jó não tinha uma referência, mas ouviu falar de Deus e ele se apegou nessa fé, e o Deus que ele ouviu falar se manifestou, aleluia, na vida dele. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Até sobre o Messias Jó profetizou. Ele diz no capítulo 19, eu sei que o meu Redentor vive e ele virá para nos ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, a vida de Jó é um ato que de fato aconteceu. E nós temos o exemplo de como nós precisamos continuar firmado em Deus, apesar de tudo estar desfavorável, apesar de tudo estar parecendo contrário, mas precisamos continuar reto e fiel a Deus, porque Ele está nos observando e conta com a minha e com a sua fidelidade. Amém? Meus irmãos, se colocamos de pé, eu já quero orar e retornar ao nosso pastor. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, Deus querido, eu te dou graça, ó Pai, por mais esse ajuntamento que estamos aqui em Tua graça, ó Pai, falando do Teu amor, das Tuas bênçãos, da Tua vitória, ó Pai querido, da Tua fidelidade para conosco. Pai querido, que essa palavra, ó Pai, possa ter efeito na minha vida, Senhor, na vida dos irmãos que ouviram essa palavra. Pai querido, aumenta a nossa fé diariamente, ó Pai. Jesus querido, nos ajuda, Senhor, ajuda o Teu povo, a Tua igreja, seja em qualquer crise, ó Pai, que esteja passando, seja ela financeira, seja ela familiar, seja ela espiritual, conjugal, meu Deus querido, que o Teu Espírito possa estar trabalhando, ó Pai, restaurando tudo que for possível. Aumenta a nossa fé, ó Pai querido, nos ajuda a continuar, ó Pai, sendo fiel a Ti até o fim. Ao Espírito Santo nós pedimos e Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.